Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui com a aula de português. E hoje vamos estudar um assunto bem recorrente em concursos públicos, que é sobre a partícula C. Partícula C. E vamos ver, ela pode ter várias classificações sintáticas, mas hoje vamos ver 4 classificações. Sobre a partícula passivadora, PA, sobre a partícula de indeterminação do sujeito, que é o PIS, né? E sobre, pode ser PIS ou pode ser índice de indeterminação do sujeito, tanto faz, ou pode ser partícula ou índice de indeterminação do sujeito. Vamos estudar também sobre a conjunção, o C na função de conjunção condicional e o C na função de partícula expletiva. Ok? Então, o primeiro caso aqui, o C como partícula passivadora, PA. É sempre acompanhada de verbo transitivo direto, ok? Verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto, verbo transitivo direto e indireto. Para vocês que não lembram, verbo transitivo direto é aquele que não pede preposição, ok? Não pede preposição. E o verbo transitivo indireto é aquele que vem com preposição, que é regido por preposição. Então, a partícula passivadora, o C como partícula passivadora, ele vem como verbo transitivo direto e indireto. Uma dica aqui, sempre é possível reescrever a frase na voz passiva analítica. Voz passiva analítica. Como assim? Voz passiva analítica, lembrando aqui, para quem não está lembrado ou para quem não estudou ainda, é formado pelo verbo ser mais o verbo no particípio. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó, vamos ver algumas frases aqui para vocês pegarem a ideia. Jabuticaba se chupa no pé. Esse C aqui é uma partícula passivadora. Por quê? Chupa é um verbo transitivo direto. Quem chupa, chupa água. No caso aqui, jabuticaba. Certo? Então, C está acompanhado de um verbo transitivo direto. Então, aqui vai ser uma partícula passivadora. E vamos ver se a gente pode reescrever essa frase na voz passiva analítica. Então, vou lembrar aqui para vocês. Deixa eu criar uma página aqui para explicar melhor. Ok. A voz passiva analítica é formada pelo verbo ser mais o particípio. O particípio é uma das formas do verbo, que é o verbo terminado. Por exemplo, aqui, ó. Cantado, falado, caído. Então, a terminação ado e ido é forma do particípio, entendeu? Por exemplo, aqui, vamos ver aqui. Vamos voltar a página aqui. Jabuticaba se chupa no pé. Não foi essa frase? Então, vamos ver se a gente pode reescrever essa frase na voz passiva analítica. Vai ficar assim. Jabuticaba é chupada no pé. Muito bem. Foi possível reescrever a frase na voz passiva analítica. Então, é só. O verbo ser, aqui, tá vendo? Mas o verbo não participa, a terminação ada. Aqui, ada. Não participa. O jabuticaba é chupada no pé. Falta um acento aqui.
Um acento agudo no pé. Muito bem. Então reescrevemos a frase na voz passiva analítica. Então, e o verbo chupar aqui é um verbo transitivo direto, certo? Então, voltando à página anterior. Então aqui, ó, nessa frase aqui, jabuticaba se chupa no pé. Esse C é uma partícula apassivadora, ok? Esse aqui é uma PA, partícula apassivadora. Agora vamos para o próximo exemplo. Sabe-se que ensinar é um desafio. Sabe-se que ensinar é um desafio. Agora vamos ver. Sabe-se isso. Verbo saber aqui é verbo transitivo direto. Verbo saber é um verbo transitivo direto. Vamos reescrever essa frase na voz passiva analítica. Sabe-se que ensinar é um desafio. Como é que fica? Vamos adiantar a página aqui para mostrar para vocês como é que vai ficar. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu mudar a cor do lápis. É sabido que ensinar é um desafio. Muito bem. Perceba que o verbo ser mais o verbo no particípio, ido, a terminação ido, sabido, o verbo no particípio. Então, veja bem. Foi possível reescrever a frase na voz passiva, aqui é a voz passiva analítica. Aqui é a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Então, quando eu posso reescrever a frase na voz passiva analítica, então eu tenho o C como partícula apassivadora. Ok? Entendido? Vamos voltar aqui. Então esse C aqui é uma PA. Partícula apassivadora. Muito bem. Agora vamos ver o C como partícula de indeterminação do sujeito. Também chamada de PIS. Abreviado, né? PIS. Partícula de... Deixa eu ajeitar aqui. É o PIS. Partícula de indeterminação do sujeito. Ou também pode ser índice de indeterminação do sujeito. Ok? Você pode chamar de partícula ou de índice, tanto faz. E quando é que eu tenho uma partícula de indeterminação do sujeito? Quando eu tenho verbos na terceira pessoa de quaisquer transitividade. Ou seja, não importa se seja verbo transitivo direto ou indireto, ou verbo de ligação, quaisquer transitividades. Esqueci de essa aqui. Transitividades. Quaisquer, a palavra que é o plural, o S fica no meio. Transitividades. Verbo na terceira pessoa. Entendeu? Agora vamos lá. Neste mundo, quando se é honesto, ao ser aqui, muito se perde. Você pode, para ficar mais fácil, uma dica aqui, ó, quando se é honesto, quando alguém é honesto, entendeu? Esse alguém é um sujeito desconhecido, então temos indeterminado. Então, aqui esse C é um PIS, partícula de indeterminação do sujeito. Neste mundo, quando se é honesto, muito se perde. Ou seja, neste mundo, quando alguém é honesto, esse alguém muito perde. Ok? Muito se perde. Esse alguém que é o desconhecido. Então, esse C aqui e esse C aqui é o PIS, partícula de indeterminação do sujeito, ou IIS.
índice de indeterminação do sujeito. Tratou-se de fenômenos geológicos. Tratou-se, verbo na terceira pessoa, tratou, verbo na terceira pessoa. Então, esse ser também é um PIS, partícula de indeterminação do sujeito. Então, verbo na terceira pessoa. Nunca se bebeu tanto dessa cerveja brasileira. Nunca alguém, usa a palavra alguém, que está implícito, entendeu? Para ficar mais fácil da compreensão. Nunca alguém bebeu tanto dessa cerveja brasileira. Então, esse C é o PIS, partícula de indeterminação do sujeito. Entendido? Verbo na terceira pessoa. Agora vamos ver o C como conjunção condicional. Conjunção condicional. É mais tranquilo aqui, em condição. Se houver acordo, eu vou estar presente na reunião. Ou caso houver acordo, entendeu? É uma hipótese. Conjunção condicional, nós temos uma hipótese. Ou seja, se houver acordo, eu vou estar presente na reunião. Então, esse C aqui é uma conjunção condicional. Se eles vierem, não os atenda. Eu posso substituir pelo caso. Caso eles venham, não os atenda. Se eles vierem, não os atenda. Se, ou seja, caso eles venham, então a conjunção condicional. É uma hipótese. Ok? Tranquilo? Agora, o último caso aqui é o C como partícula expletiva. Também chamada de partícula de realce. Partícula de realce. Realce. Deixa eu botar aqui. Realce. Então, P, partícula de realce ou partícula expletiva. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Então, esse C aqui pode ser retirado sem problema, sem prejuízo gramatical ou semântico, ok? Sem alterar o significado. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Vão os anéis, ficam os dedos. Eu posso tirar esse C, não vai alterar a semântica ou a gramática, entendeu? Ok. Então a partícula expletiva é isso, ou partícula de realce. Outro exemplo, ela se tremia de medo do escuro. Vamos tirar o C. Ela tremia de medo do escuro. Não alterou a gramática, não alterou o sentido, a semântica. Então esse C vai ser uma partícula expletiva. Entendido? Então esses são os casos que podem ocorrer sobre a partícula C. Ok? Então é isso aí, até a próxima aula.